Olá, meu nome é Sandro, eu sou um estudioso da Palavra de Deus e neste momento gostaria de meditar com você sobre o Senhor Jesus Cristo. Eu creio que o Senhor Jesus Cristo é Deus, não um Deus em letras minúsculas, mas Deus mesmo em letra maiúscula. Theos Pantocrator. Eu creio que Jesus é a segunda pessoa da Trindade Divina, então sou trinitarista. Eu creio na Trindade e creio que a Trindade é bíblica. E aceitando pelas Escrituras aquilo que está escrito, nós chegamos à conclusão de que não somente existe a Trindade e é bíblica, mas de que também o Senhor Jesus Cristo é Deus. E é isso que eu pretendo neste momento estudar com você usando as Escrituras Sagradas. Nós vamos abrir em João capítulo 1, versículo 1. Eu estou aqui com o Novo Testamento interlinear. O título em grego do Evangelho de João é Kata Ioanen, Evangelho segundo João. Eu vou ler aqui com licença no texto grego. O verbo se fez carne. No texto grego está em arque, en hologos, kai hologos en proston theon. Kai theos en hologos. Daí continuando o versículo 2. Rutos en arque proston theon. Panta de autu egénito. Kai coris autu egénito. Ude ren. Vou ler em português agora. Aqui usando a atualizada. Versão atualizada de Almeida. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Na nova tradução na linguagem de hoje, se lê assim: Antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. Nada do que existe foi feito sem a palavra de Deus, que é Cristo. Num português literal aqui, é assim: em o princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto a Deus. E o Verbo era Deus. Este estava em o princípio junto a Deus. Todas as coisas por meio de ele foram feitas, e sem ele foi feita nenhuma só coisa. Então aqui já é um português mais literal, seguindo o grego literalmente. Então o que vem à tona aqui, o que vem à baila aqui é a questão de a palavra estava junto com Deus e a palavra era um Deus, pois os testemunhas de Jeová colocam aqui um Deus e Deus em letra minúscula. Esse artigo indefinido não existe no grego, mas porque aqui não fala Deus, não aparece o artigo definido Theos, eles dizem que quando no grego não aparece Theos, não está se referindo a Deus. Para se referir a Deus verdadeiramente tem que ser Theos, porque só está Theos aqui. Eles querem dizer com isso que Jesus não é Deus, porque quando fala que Jesus é Deus aqui não tem o artigo definido Theos. Pois bem, Aqui no versículo 6 está escrito assim, em João capítulo 6. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. No versículo 6. Aqui, Egénito anthropos apistalmenos parateu onoma autu Ioannes.
houve um homem enviado da parte de Deus. Aqui não está da parte de o Deus, está da parte de Deus. Está falando de Deus o Pai, sem artigo aqui. Aqui não tem hoteos. Então, e está se referindo a Deus. Este argumento de que quando vem sem o artigo definido, não se refere ao Deus verdadeiro, mas a um Deus menor, é falacioso. Esse argumento dos testemunhas. Pois bem, procurando pelas Escrituras, nós encontramos que Jesus é Deus. Quando examinamos as Escrituras com a consciência limpa, sem ter necessidade de ser conduzido como uma marionete, né? Ser marionetado por alguma instituição ou organização, mas simplesmente pela palavra de Deus. Nós chegamos a conclusões de que Jesus é o Filho de Deus. Aqui em Marcos, tem uma parte aqui de Marcos que fala de Jesus curando, né? Então, quando aparece em Marcos a cura de um paralítico, é interessante essa passagem aqui, quando Jesus fala, no versículo 9 do capítulo 2 de Marcos: qual é mais fácil dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aqui Jesus disse que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Quando ele falou Filho do Homem, ele se referia à sua humanidade. Mas, porque ele não era somente homem, mas Deus e homem ao mesmo tempo, ele tinha autoridade para perdoar pecados. Ninguém acredita que um homem tem autoridade para perdoar pecados se ele não for Deus. Pois bem, quando o Papa arroga para si, ou um padre arroga para si a capacidade de perdoar pecados, nós não concordamos com isso, porque ele é um simples homem. Mas Jesus disse aqui, o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, ou seja, o Verbo encarnado, mesmo encarnado, sendo homem, tinha poder na terra para perdoar pecados, porque ele não perdeu a sua divindade, não foi diminuído na sua divindade, ele sempre foi Deus, ele sempre existiu com o Pai. Então não houve um momento em que o Filho foi feito. Como dizem os testemunhas de Jeová, que o Filho é uma criatura de Deus e que foi criada pelo Pai. Eles gostam de usar uma frase em Provérbios, que fala, o Senhor me possuiu no princípio das suas obras. Provérbios capítulo 8, e tem alguns que traduzem ali, o Senhor me criou no princípio das suas obras, e eles querem dizer ali que a sabedoria é Cristo e que a sabedoria foi criada, portanto Cristo foi criado. Mas o verbo hebraico ali significa, o Senhor me possuiu no princípio das suas obras, ou seja, Deus sempre teve a sua sabedoria. Se nós dissermos que houve um momento em que Deus criou a sabedoria, então existiu um momento em que Deus não teve sabedoria? Se a sabedoria foi criada por Deus? Mas nós sabemos que Jesus foi feito por nós, sabedoria de Deus, mas não foi criado pelo Pai, ele sempre existiu com Deus. Nós cremos que o Verbo sempre existiu eternamente com o Pai, não que foi criado. E é nisso que não podemos concordar com os testemunhas de Jeová, pois cremos que Jesus sempre foi Deus. Antes da encarnação ele não era um espírito, não era o arcanjo Miguel, pois eles vêm nos dizer que Jesus era o arcanjo Miguel. Mas nós vemos que Jesus tinha poder não somente para perdoar pecados, mas ele tinha poder também para expulsar demônios. Jesus e Beelzebu. Aqui fala que Jesus expulsava Satanás. Satanás não pode expulsar Satanás, mas Jesus pode. Aqui num versículo diz assim, Jesus falando, então convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas, como pode Satanás expelir a Satanás? Então Satanás não pode expelir a Satanás, e tampouco um anjo pode expulsar demônios, mas Jesus pode, porque Jesus
é o valente. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo e só então lhe saqueará a casa. Jesus é o mais valente, porque ele tem poder de saquear a casa de Satanás, ou seja, libertar as pessoas que estão cativas pelo diabo. E Jesus também fala aqui: em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Então, e aqui isto porque diziam está possesso de um espírito imundo. Eles estavam ofendendo a Jesus, estavam blasfemando de Jesus, e Jesus diz que se alguém blasfemar do Espírito Santo não tem perdão. Daí perguntamos: pode alguém pecar contra uma força ativa? Se o Espírito Santo não fosse uma pessoa, como poderia alguém pecar contra ele e esse pecado ser tão grave a ponto de não ter perdão? É complicado. Então é um perigo muito grande as pessoas começarem a ofender o Espírito Santo, principalmente quando, no caso aqui, que Jesus estava sendo usado pelo Espírito Santo e eles diziam que ele estava sendo usado por Beelzebub, o príncipe dos demônios. Bom, falando ainda sobre a divindade de Jesus, nós vimos que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então nós vemos que Jesus sempre esteve com o Pai no princípio. Quando Deus começou a criar todas as coisas, Jesus já estava com o Pai, mas Jesus não tinha sido a primeira criatura do Pai, não. Ele sempre existiu com o Pai. Isso cremos pelas Escrituras. E olhando ainda nas Escrituras, como dissemos, o Verbo sempre existiu com o Pai e o Verbo, Jesus, a Palavra de Deus, tem poder na terra como homem para perdoar pecados. Por quê? Por causa da sua natureza divina. Se Jesus fosse simplesmente um homem qualquer, ele não teria poder para perdoar pecados. Mas por causa que mesmo ele se encarnando e vivendo como homem entre nós, ele não deixou de ser Deus. Para resgatar, para salvar, para redimir a humanidade dos seus pecados, era necessário não um simples homem, mas um homem que nascesse de uma maneira sobrenatural, milagrosa, como foi o nascimento de Jesus. Ele nasceu de uma virgem. E Jesus não participou do pecado original que todo ser humano que vem ao mundo participa. Jesus nasceu sem pecado. O Espírito Santo foi quem gerou Jesus no ventre da Virgem Maria e Jesus foi protegido de ser contaminado pela natureza pecaminosa. Jesus não teve um pai humano, só teve uma mãe humana. Então Jesus nasceu, o único que é imaculado é Jesus. Jesus é imaculado, o Cordeiro imaculado de Deus, sem mancha nenhuma, sem ruga. Ele era totalmente santo, porque era necessário que um homem totalmente santo, isento de pecado, e esse homem fosse também Deus. Jesus era Deus e homem, por isso que falamos que Jesus é um ser teantrópico. Ele é Deus e homem ao mesmo tempo, porque senão ele não poderia resgatar a humanidade dos seus pecados. Um homem qualquer não teria poder para tal. E olhando ainda, nós vamos procurando ver aqui nas Escrituras, que quando Jesus conversa com Nicodemos, Jesus fala uma coisa muito interessante para Nicodemos. Jesus diz para Nicodemos no versículo 3 de João capítulo 3: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. As testemunhas de Jeová dizem que só os 144.000 nasceram de novo, e que Jesus também nasceu de novo. Eu não sei de onde que elas tiraram essa ideia de que Jesus nasceu de novo. As Escrituras falam que a necessidade de um novo nascimento é só para os homens que foram manchados pelo pecado. É só para pessoas que estão mortas espiritualmente que precisam nascer de novo.
E se você ler também o capítulo 14 de Apocalipse e o capítulo 7 de Apocalipse, o capítulo 7 fala sobre a grande multidão e os 144 mil. E o capítulo 14 fala sobre os 144 mil no Monte Sião. Ali dá a entender as escrituras que os 144 mil são judeus das tribos de Israel, e ali vai mostrando 12 mil de cada tribo. E outra coisa também, em nenhuma parte de Apocalipse capítulo 7 e nem de Apocalipse capítulo 14 fala que os 144 mil nasceram de novo. Não existe isso. São os dois únicos lugares na Bíblia que fala textualmente sobre os 144 mil, Apocalipse capítulo 7 e Apocalipse capítulo 14. E se você ler detalhadamente, prestando bem atenção, você não achará ali a palavra "e eles nasceram de novo". Ali fala que eles são virgens, fala que eles são partenos, ou seja, não quer dizer que não são pessoas que nunca tiveram relação com mulher ou nunca se casaram. Mas ali partenos ou partenoi significa que eles são puros, que eles não são idólatras, que são pessoas que seguem a Deus fielmente. Esses 144 mil, que é difícil de dizer quem são realmente, mas uma coisa eu digo com certeza: não são testemunhas de Jeová e não têm relação nenhuma com os testemunhas de Jeová. E eles não diz ali nas escrituras que eles nasceram de novo, não fala nada disso ali. Sabemos que todos aqueles que para ver o reino de Deus, todos têm de nascer de novo, mas dos 144 mil não fala nada disso ali, para eles virem dizer que somente eles nasceram de novo e a grande multidão tem esperança terrestre. Eles dizem que a grande multidão, que são esses TJs que ficam amolando as pessoas aos sábados e domingos pela manhã, não tem esperança celestial, só esperança terrenal, ou seja, vão viver para sempre no paraíso na terra. Não existe isso. Jesus disse que todos têm de nascer de novo, porque se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Está aqui nas Escrituras, e as Escrituras não podem falhar, como o próprio Jesus disse noutra parte. Apecrite Jesus caiei pen auto, amen, amen, lego soi, e ametis genete anoten, udunatai idem, tem basileiam tuteu. Aqui está dizendo aqui, ó. Respondeu Jesus e disse a ele, a Nicodemos: Amém, amém. Em verdade, no grego é um duplo amém. Lego soi, digo a ti, e ametis genete anoten. Se alguém não nascer de novo ou do alto, aqui tem entre parênteses embaixo, anoten, pode significar do alto também, de Deus, nascer de Deus, udunatai idem tem basileiam tuteu. Não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer, alguém aqui inclui todos, né? Todos que vão a Deus têm de nascer de novo, porque se uma pessoa continuar no seu estado carnal, na sua natureza adâmica, na maneira em que nasceu nesse mundo, sem uma transformação, sem uma vida espiritual, essa pessoa jamais verá o reino de Deus. E no reino de Deus está incluído não uma esperança celestial e outra terrenal, mas uma grande esperança celestial para todos os filhos de Adão que se arrependerem dos seus pecados e aceitarem Jesus Cristo como único e todo suficiente Salvador. Pois bem, mesmo dizendo que os 144 mil não nasceram de novo, nós não queremos dizer, não sabemos como Deus agirá com esses judeus, se eles já existem ou não, mas tudo indica no capítulo 14 de Apocalipse que esses homens serão judeus e que eles aparecerão depois que a igreja já tiver sido arrebatada, depois que a igreja já estiver com Deus na glória. Daí que surgirão esses personagens na terra, e esses homens enfrentarão a grande tribulação, mas serão pessoas que não se mancharão de jeito nenhum, não serão impecáveis, mas terão um estilo de vida totalmente impecável, no sentido de que, humanamente falando, dá a impressão que esses homens são impecáveis, mas é claro que agora
dizer que eles precisam passar por um novo nascimento e que Jesus também passará pelo novo nascimento para só eles reinarem no reino celestial, isso é um engodo. Realmente esses homens serão pessoas que se converterão a Cristo. Mas agora dizer que só eles vão morar no céu, daí já é forçar a barra do texto. Daí já é criar uma casta, como existe no hinduísmo, as castas, né? Tem as castas nobres, tem os párias, e assim eles vão fazendo divisões no reino, ali no reino hindu, né? No reino dos deuses hindus, e no reino da povoação, das pessoas hindus, né? Ali tem uma casta superior, outra inferior. Aqui eles querem dizer isso, que tem pessoas de primeiro, passageiros que andarão de primeira linha, de segunda linha, né? De primeira classe e de segunda classe. Então os de primeira classe que morarão no céu serão os 144.001, né? E Jesus, que também nascerá de novo, segundo eles, e os demais personagens vão viver aqui para sempre no paraíso na terra. Isso não é bíblico. A Bíblia, a palavra de Deus, promete salvação a todo aquele que crer. Vamos ver João capítulo 3, versículo 16. Aqui capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É para todo, não é somente para alguns. Todos têm a oportunidade. A redenção de Jesus Cristo é para todos. Todos aqueles que crer. A condição sine qua non para viver no reino dos céus, a condição sine qua non para ser salvo é crer. Aqui está, Rutos gar egapsen roteos ton cosmon. Pois assim Deus amou o mundo, rostiton rion ton monogene edoken, que deu o seu único filho, para que todo que crê em ele não pereça. Aqui é um português literal. Rinapaz hopis tuon, eis auton me apoletai al ec zoen aionium. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Pistuon. A palavra grega para a fé é pistis. Aqui crer é pistuon. Então crer aqui não significa simplesmente acreditar, mas significa receber. Crer é confiar totalmente em Jesus Cristo como Salvador e na palavra de Deus como palavra de Deus. E quando nós cremos totalmente e vivemos de acordo, não é simplesmente acreditar e virar as costas, não, é seguir no caminho de Cristo até o fim. Daí teremos a vida eterna, e é todos, não é somente 144.000 privilegiados, não. Ainda dizendo, segundo a palavra de Deus, sobre a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo e outros assuntos correlatos também, nós vamos ver aqui em João capítulo 20, depois da ressurreição de Jesus Cristo, sobre Jesus e Tomé. Vamos ler sobre, é interessante isso, sobre Jesus e Tomé, nós fazermos uma leitura. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Interessante ele falar que se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos. Se Jesus tivesse sido pregado numa estaca, como os TJs ensinam, desse jeito aqui, então Tomé teria visto nas mãos de Jesus o sinal do cravo, não é dos cravos, aqui está no plural. Então Jesus foi de braços estendidos, pois Tomé queria ver nas mãos de Jesus o sinal dos cravos, não do cravo, não do cravo. Amém? Bem, vamos ver mais. Jesus aparece novamente aos discípulos. Passados 8 dias,
Estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. A resposta de Tomé. Respondeu-lhe Tomé, : Senhor meu e Deus meu. Ponto de exclamação. Disse-lhe Jesus: Porque me viste e creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Agora vamos ver aqui no grego. Versículo 28. Apecrite Tomás caiei pen autor. Respondeu Tomé e disse a ele: Ró curiosmu, cai roteosmu, Senhor meu e Deus meu. E aqui eles dizem que é como nós, quando encontramos uma coisa que nos causa assombro, a gente fala: meu Deus! Não, aqui o texto, a fraseologia do texto deixa bem claro que Tomé reconheceu que Jesus não era somente o Senhor dele, mas também o Deus dele. Ró curiosmu, kai roteosmu, e curios é a palavra grega que substitui o tetragrama na Septuaginta quando se refere a Adonai, quando se refere a Jeová. Então é isso, aqui fica provado, sem sombra de dúvida, que Jesus é Deus, embora os TJs usem 1000 recursos e 1000 subterfúgios neste momento aqui para fugir da responsabilidade de dar glória a Jesus. Vamos ler também em Romanos capítulo 9, versículo 5. O que Paulo falou sobre Jesus? Olha o que Paulo fala sobre Jesus aqui. Falando, deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre. Amém. Jesus é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Agora, se você abrir a tradução dos Testemunhas de Jeová, a tradução do Novo Mundo, eles distorceram o texto aqui para não parecer que Paulo está falando que Jesus é Deus. Eles fazem uma distorção nesse texto. Agora vamos ver esse texto aqui no grego. Aqui no... Ron, Roi, Pateres, dos quais são os pais, dos israelitas são os pais. Ele está mostrando a importância dos judeus aqui, Paulo falando, né? Ron, Roi, Pateris, Kai, Exi, Ron, Ro, Christos, Tocata, Sarca, Roon, Epi, Panton, Teos, Eulogetos, Eistus, Aionas, Amém. Dos quais são os pais, e dentre os quais é o Cristo, segundo a carne, falando da natureza humana de Jesus. Catá, sarca, quer dizer a natureza humana de Jesus. Roon, Epi, Panton, o qual é sobre todos. Todos é Panton, Epi é sobre, acima de todos. Teos, Eulogetos, Deus bendito. Eistus, Aionas, Amém. Deus bendito para sempre. Amém. E quem escreveu esse Novo Testamento interlinear foi uma pessoa preparada para fazer um Novo Testamento dessa envergadura, né? Então, não foi uma pessoa, não foi um aventureiro quem fez esse Novo Testamento interlinear grego e português. Foi Wilson Scholz, especialista em Novo Testamento, doutor em teologia, professor de grego, hermenêutica e exegese do Novo Testamento. Atualmente é consultor de tradução em treinamento da Sociedade Bíblica do Brasil. É um dos que fez esse Novo Testamento que eu tenho em mãos. E ele fez com a colaboração de Roberto G. Bratcher, que é especialista em grego, linguística e crítica textual. Doutor em teologia, atuou durante 39 anos como tradutor e consultor de tradução das Sociedades Bíblicas Unidas e há mais de 35 anos dedica-se à tradução da Bíblia para o português. Então não foi qualquer pessoa quem fez essa tradução que eu usei aqui para dizer para os irmãos que Jesus é Deus. Minha ênfase é: Jesus não é um Deus em letra minúscula,
mas Jesus é Deus, é a segunda pessoa da Trindade. Quando falamos segunda pessoa, não é em ordem de importância, mas é segundo a contagem, para que nossa mente humana finita possa compreender. Mas na realidade há um só Deus, e esse Deus existe e subsiste eternamente em três pessoas distintas. Nós não cremos em três deuses, não somos triteístas. Não cremos em dois deuses, não somos biteístas. Por exemplo, se nós crermos que que o Deus Pai é Deus Todo-Poderoso e Jesus é só Deus Poderoso, que Deus Pai é Deus em maiúscula e que Jesus é um Deus em minúscula, nós estamos crendo em dois deuses, um Deus grandão e um Deus pequenininho. Então nós estamos sendo biteístas, estamos crendo em dois deuses, não num só Deus. Isso não é monoteísmo coisa nenhuma, isso é biteísmo, crer num Deus maior e um Deus menor. É como os romanos que criam em Júpiter e Mercúrio, ou os gregos que criam que existia o Hermes, o deus mensageiro, e Zeus, o deus que mandava a mensagem. Um maior, o atirador de raios, e outro menor, que tinha as asas no pé, que levava com grande velocidade a mensagem para os homens. Daí veio a palavra hermenêutica, veio de Hermes, o mensageiro dos deuses, né? Então é isso, nós cremos num único Deus. E esse único Deus é o Deus dos patriarcas, é o Deus que criou Adão e Eva. Mas esse Deus sempre teve o seu Filho ao seu lado e o seu divino Espírito Santo. Sempre foi um Deus triuno. Sempre existiu como um Deus triuno e sempre será Deus triuno, eis tus aionas, para todos sempre. Amém. Deus os abençoe.